Fala aí, galera. Aqui é o JP e a gente vai dar sequência agora ao nosso estudo de Química Geral. Hoje a gente inicia um tópico muito importante para que você entenda vários outros tópicos da química. Hoje a gente começa a estudar as ligações químicas. Antes disso, eu queria trazer aqui um gráfico para vocês para que a gente pudesse começar a entender um pouquinho desse comportamento nas ligações químicas. Vamos entender aqui. Quando eu falo que a matéria é composta por átomo, esses átomos não estão isolados na natureza, ou pelo menos a grande maioria desses átomos não se encontram isolados. Eles se encontram ligados uns aos outros. Mas por que isso acontece? Bom, por esse gráfico aqui, a gente consegue analisar que a gente tem a distância entre dois núcleos, ok? E temos aqui a energia nessa condição. Então, assim, se a gente tem uma distância muito longa dos dois átomos, a gente tem aqui uma energia baixa. Conforme a gente começa a aproximá-los, a gente começa a perceber que essa energia tende a cair até chegar num ponto mínimo, ok? É aqui que a gente encontra a nossa ligação química. Se a gente continua aproximando cada vez mais, essa energia agora vai tender a aumentar. Por quê? Vai começar a haver a repulsão entre as partículas que há no núcleo de um átomo com as partículas do outro. Mas existe um ponto aqui, e é esse ponto que nos interessa, em que eu tenho uma energia mínima. Essa energia mínima, para mim, dá a entender que os átomos vão querer se ligar para poder atingir um menor estado de energia, ok? Então, vamos lembrar aqui, natureza sempre busca os menores estados de energia. Se eu conseguir encontrar essa condição em que eles, nessa distância, estão no menor estado, é justamente nessa situação em que eles vão buscar estar, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa, a gente tem que saber que existem alguns tipos de ligação química, mas, como eu já disse para vocês, por que esses átomos vão querer se ligar? Justamente se ligam para adquirir estabilidade. Se ele já tem estabilidade, não tem por que ele querer se ligar a outro átomo. Já se ele não tem tanta estabilidade, ele vai buscar essa estabilidade se ligando a outro átomo. Assim, nós temos três tipos de ligação. E aqui eu vou ensinar para você um macete, um truque que pode ajudar a gente a guardar de maneira bem simples quais são esses três tipos. Quando a gente estudou as propriedades periódicas, nós aprendemos aqui essa série de elementos aqui. Nós temos essa sequência, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Também eu ensinei para você guardar. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa série aqui me fala dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ou seja, aqueles que têm maior tendência de atrair o elétron para si. Pensando neles, como que a gente vai conseguir julgar qual tipo de ligação vai ocorrer? Muito simples. Se eu ligo dois elementos dentro desse grupo aqui, desses elementos, eu tenho uma ligação do tipo covalente. Então, se eu analiso elementos 2 a 2 na minha estrutura e vejo que esses dois elementos pertencem a esse grupo, é porque eu tenho uma ligação do tipo covalente. Um exemplo disso, a água. A água é de fórmula H2O. Analisando essa estrutura, nós temos dois hidrogênios e um oxigênio. Quando a gente procura aqui, a gente tem aqui hidrogênio e temos oxigênio, ou seja, os dois elementos estão dentro. Os dois dentro significa que o tipo de ligação que eu tenho é covalente, ok? Segundo tipo de ligação do tipo iônica. Vamos lá. Iônica é quando eu tenho um dentro e um fora. Então, se eu vou analisar, por exemplo, essa estrutura do cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, eu vejo que o Na não está nesse grupo. Na é o elemento sódio, mas o cloro está aqui. Então, eu tenho um dentro, que é o cloro, e fora, que é o sódio. Nesse tipo de interação, eu vou ter uma ligação do tipo iônica, ok? E por fim, nós temos aqui a ligação metálica, ou seja, os dois fora. Então, quando eu vou analisar e tiver os dois elementos para fora, os dois átomos desse elemento, eu tenho uma ligação metálica. Um exemplo, aqui na estrutura do ferro, né, aqui aparece apenas o elemento ferro, mas como que um átomo de ferro se liga a outro átomo de ferro?
ferro não pertence a esse grupo. Assim, ferro com ferro forma aqui uma ligação metálica. Vale lembrar aqui que isso daqui não é uma lei, tá? Existem casos aqui que não se encaixam tão bem. Mas eu posso garantir para você, se você tem dificuldade ou precisa de uma abordagem básica desse assunto, que saber isso daqui vai te resolver tranquilamente 90% dos nossos problemas dentro de ligações químicas, ok? Então vamos lá. FonCl Brisk, pH, são esses elementos. 2 dentro, covalente. 1 dentro, 1 fora, iônica. 2 fora, metálica, ok? Bom, para a gente continuar entendendo as ligações químicas, nós temos que conhecer a chamada teoria do octeto. O que ela vai falar para mim? Ela surge a partir de uma observação muito interessante. Lembra lá dos gases nobres da tabela periódica? Eles levam esse nome de gases nobres justamente porque eles não se misturam com os outros elementos. Eles têm dificuldade de se ligar aos outros elementos. Em geral, são encontrados isolados na natureza. Por que eles são encontrados isolados? Porque eles já são estáveis. Sendo estáveis, não tem por que eles quererem se ligar a outros elementos químicos. Assim, se a gente analisa a família a qual eles pertencem, ou seja, eles são da família 8A, significa que eles têm 8 elétrons na camada de valência, ou no caso do hélio, que tem apenas 2, já que o primeiro nível, a primeira camada, comporta apenas 2 elétrons. O que surge? Qual que é essa teoria? Se eu analiso o comportamento deles e vejo que eles já são estáveis com 8 elétrons, a gente pode pensar que todo átomo vai ficar estável quando atingir uma configuração eletrônica de gás nobre. Ou seja, o que significa adquirir essa configuração? Ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, ter a sua camada completa até o que a gente estudou, ok? Cuidado, tá, com algumas coisas. Essa teoria funciona muito bem para as famílias A, que são dos elementos representativos. Lembra que as famílias B, aquela do meio da tabela, são os elementos de transição. Com elas não funciona tão bem. Por que isso acontece? Porque isso daqui, a teoria do octeto, é uma generalização, mas ela não é uma lei. Então você vai encontrar no seu estudo de ligações químicas casos que não se encaixam na teoria do octeto. Quando a gente tem um problema, a gente começa a análise mais simples e depois a gente aprofunda. Então, para uma análise mais simples, que são os elementos representativos, a teoria do octeto vai funcionar muito bem para a gente, tá certo? Então, aqui vale a gente lembrar octeto justamente por conter 8 elétrons na camada de valência. Como que eles vão adquirir esses 8 elétrons, vão adquirir essa configuração? Aí vai diferenciar uma ligação química de outra. É isso que a gente vai começar a estudar nos próximos vídeos. Fechamos a primeira parte de ligações químicas. A gente dá sequência agora estudando cada uma das ligações com suas particularidades e as propriedades de cada composto, ok? Até logo, tchau, tchau!